A dor de uma mãe pela perda de um filho transformou-se em um lindo projeto de amor e de luz na Vila Nova Esperança, em São Lourenço do Sul. Há 21 anos nascia a Casa da Sopa, que ao longo dos anos transformou-se em Associação Espírita Casa da Esperança Chico Xavier, sempre com o mesmo propósito: levar auxílio espiritual e social aos mais desvalidos. Hoje, a casa atende cerca de 50 crianças de 3 a 16 anos, bem como suas famílias, com o auxílio de voluntários, além de todo atendimento espiritual para a comunidade. Você também pode nos auxiliar. Faça sua doação pelo PicPay ou entre em contato através das nossas redes sociais. Nosso trabalho social continua sendo realizado durante a pandemia. Intensificamos o auxílio à comunidade com a ajuda de muitas mãos e, por isso, desde já agradecemos todos aqueles que auxiliam esta casa. Boa tarde, irmãos, que acompanham a Casa da Esperança Chico Xavier virtualmente e que aqui estão para terem seu espírito iluminado pelo Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Neste momento, elevamos o nosso pensamento ao Pai Celestial e a Jesus, rogando graças pela oportunidade de reencarnar na Terra, esse grande livro que o Senhor nos deu aos serviços de formação espiritual, e pelo Espiritismo, que se constitui em uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. E conectando tantos corações em uma só vibração, façamos a prece dominical ensinada pelo Mestre Nazareno. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, à medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Boa tarde a todos. É com muito carinho que estamos aqui para conversarmos com os amigos da Sociedade Espírita Casa da Esperança Chico Xavier, da cidade de São Lourenço do Sul. Costuma-se dizer, por resiliência, a capacidade de reerguimento, de renovar, do renascer das cinzas. E nada mais é do que nós estamos enfrentando nesse momento, né? Como um todo. Todos nós, deste momento no planeta, estamos buscando uma forma de renascer, de não ficarmos estagnados. E foi assim que, vivenciando esse momento de isolamento, que nós podemos chegar até a Casa da Esperança Chico Xavier de forma online. Porque apesar de termos recebido vários convites para que isso se realizasse de forma presencial, através dos amigos Aristides, Leonardo Salum, a Selga, a Leila, e agora também da Ingrid e da atual presidente, a Cleia Pietrich, isso não havia sido possível. Então aqui nós estamos para juntos hoje conversarmos um pouquinho sobre doutrina espírita. Resiliência. Esta casa sabe muito bem o que isso significa. Afinal, a dona Lourdes aceitou
de coração a proposta do seu filho Beto para colocar as mãos a serviço do próximo, encarnado e desencarnados, e erguer assim um local, uma casa dinâmica que alimentasse estes irmãos na alma e no corpo. E com mensagens como vocês já bem conhecem, recebidas do Beto através da psicografia do médium Carlos Bacelli, esta casa foi erguida com muito amor, com muito propósito, com muito bom ânimo, com muita coragem na fé. E nós, com muita alegria e com muita gratidão, agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui. O nosso estudo de hoje está relacionado com a ética segundo o Espiritismo. Então, nós vamos passar agora para que os amigos possam acompanhar conosco os slides que nós preparamos para o nosso estudo da tarde de hoje. Então, vamos lá. Vamos começar aqui trazendo alguns conceitos para que possamos entender a ética, mesmo que no Espiritismo, nós precisamos entender um pouquinho sobre a moral, porque se nós observarmos nas obras espíritas, praticamente nós não encontramos a palavra ética. Em compensação, a palavra moral nós vamos encontrar em todas as suas obras, em quase todos os seus parágrafos, porque trata das leis de Jesus, que são centradas na moral do ser humano, na nossa evolução moral. Então, para que a gente possa entender um pouquinho mais, nós trouxemos aqui estes conceitos, desde o conceito gramatical dentro do dicionário, o conceito filosófico e o conceito espiritual. Então, nós vamos entender um pouquinho desses conceitos de forma mais sintetizada para que possamos entrar no assunto propriamente dito, que é a nossa ética no Espiritismo. Então, o que vem a ser a moral e a ética? Elas integram um ramo da filosofia denominado teoria dos valores, que tem como objeto estudar a natureza dos valores e os juízos valorativos. Este termo, teoria dos valores, ele já é estudado há muitos séculos. Ele foi criado lá por Platão, depois veio com Aristóteles e assim chegou aos demais séculos. E no século XX houve uma mudança ali de nome, né? De conceito não propriamente dito da teoria dos valores, mas o nome, quiseram dar um novo nome para este termo. Mas até mesmo tentando levá-lo ao conceito de ciência, mas não chegaram a uma conclusão, não foi muito bem aceito. Então, continuou-se usando a questão de teoria dos valores ou juízos valorativos. O que é esse valor? É a importância que se dá a algo ou alguém. Mas isso não necessariamente fala sobre este algo ou sobre esse alguém na sua essência. Então, nós vamos ver assim, existe uma classificação de valores. Por exemplo, nós temos os valores úteis, que nós podemos chamar assim, aquilo que é caro, que é barato, que é capaz, que é incapaz. Os valores vitais estão relacionados à nossa saúde. Uma pessoa que é sã, doente, ativa ou inerte. E aí nós vamos encontrar ali os valores espirituais, que são subdivididos nos valores intelectuais, conhecimento, ignorância ou erro, provável, evidente ou improvável, e os valores morais, bom, mal, justo, injusto, leal, desleal. São esses valores aí que nós vamos nos deter mais, né, para
para o nosso estudo de hoje à tarde. Então, para que nós possamos ter uma referência do que nós estamos trazendo aqui, nós centramos esse nosso estudo nos livros da FEB, né, que são o estudo aprofundado da doutrina espírita, o programa 2, que trata da filosofia, ciência e espiritismo. Então, ali quem acompanha, quem já estuda estas apostilas da parte mais aprofundada da doutrina, vai encontrar lá estes estudos. Além de encontrarmos na Gênese, nos livros de Chico Xavier, no Livro dos Espíritos, que são as obras que nós costumamos usar para a construção dos nossos trabalhos. Então, vamos ver aqui, no nosso próximo slide, o que nos traz a questão da moral. A moral, derivada dos termos latinos mos, mores, significa costumes. Segundo o dicionário, é a maneira de se comportar do indivíduo, regulada pelo uso. Pelo uso do quê? Pelo uso dos costumes. Quando nós criamos hábitos, nos acostumamos com uma maneira de ser, de agir conforme a vivência cultural em que nós fomos criados, conforme a educação que nós recebemos. Então, aquele conjunto de costumes dos quais nós vamos sendo apresentados ao longo da vida, vão regulando a nossa moral. Então, vejam, assim a moral procura explicar que os costumes sociais se expressam através do caráter e dos sentimentos humanos. Para a filosofia, moral é o conjunto de valores individuais e coletivos, considerados universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta humana. Ou seja, estes costumes dos quais nós falávamos, sejam eles individuais, sejam eles coletivos, eles são universais. Universais no sentido que em todo canto nós vamos encontrar estes costumes, o uso destes valores. E eles vão se adequando conforme a região, conforme a evolução de um povo, de uma sociedade, de uma capacidade intelectual, de aceitação, de compreensão. E tudo isso vai se tornando o norte das relações sociais na conduta humana. E para o Espiritismo, o que significa a moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre com a lei de Deus. Isso está lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, 629. Então, a moral, para o Espiritismo, nós podemos dizer que é a regra fundamental. Se nós estivermos vivenciando as leis divinas, nós vamos estar cumprindo com a moral e buscando trabalhar a nossa moral para a nossa evolução conforme os conceitos espíritas deixados através de Allan Kardec e de todas as obras, né, doutrinárias que nos servem de amparo dos nossos estudos. E a ética? O que significa ética? Segundo o dicionário, é a parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, disciplinam ou orientam o comportamento humano. É um conjunto de regras e preceitos de ordens valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Ou seja, a ética
ela vai tratar de organizar, através da observação, o comportamento moral dos indivíduos, de uma coletividade, de uma sociedade, de um grupo de pessoas, através da formação, do uso desses costumes, da postura, da conduta dos indivíduos que compõem aquela sociedade, aquele local onde eles estão habitando, certo? E para a filosofia? Para a filosofia, a ética procura especificar o que é justo, bom e razoável, conduzindo o homem à perfeição pelo próprio modo de agir. Então vejam que para a filosofia, a ética vai mostrar, vai buscar aquilo que é justo. Se a ética funciona observando a nossa conduta, o que está acontecendo aí? Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo que eu não posso agir em função daquilo que seja bom e justo e razoável apenas para mim. Então, eu vou prestando atenção que as pessoas que estão convivendo comigo, naquela sociedade, naquela civilização, também têm as mesmas necessidades que eu. Então, eu me despertei para isso. Então, vamos nos organizar socialmente. Então, é isso que a ética faz. Ela procura especificar de forma regrada o que é justo, o que é bom e razoável, e vai conduzindo o homem à perfeição pelo seu próprio modo de agir. Se nós lembrarmos dos códigos de ética, de leis, há tempos atrás, nós vamos encontrar, em questão de justiça, o Código de Hammurabi, né? A lei do olho por olho, do dente por dente. E isso tudo passou a ser inadmissível. A lei da forca, da guilhotina, todas essas questões foram envolvendo o homem e chamando atenção para uma outra necessidade de se corrigir, de se fazer justiça, que não essa tão violenta. Então, nós vamos evoluindo nesse sentido. E para o Espiritismo, o que é a ética? Está diretamente relacionada com a lei de justiça, amor e caridade, encontrando na prática do bem a maior escala do aperfeiçoamento individual, conjugando experiência e virtude, raciocínio e sentimento. Vejam que o Espiritismo vai nos dar uma forma já mais clara e mais ampla do que vem a ser ética, né? Na visão de Deus, na visão já da justiça divina, embora nós estejamos longe desse alcance, né? De termos essa capacidade de colocarmos em prática a justiça divina, que não nos ampara, por maior que sejam os nossos defeitos. Então fica essa reflexão também para nós, porque vejam aqui, ela está diretamente relacionada com a lei de justiça para todos. Então, uma justiça divina de um Pai soberanamente justo e bom, que nos concede sempre uma nova oportunidade para fazermos certo. Então, está relacionada com a lei de amor. Nós podemos falar em justiça sem falarmos em amor? Basta ver o conceito que nós temos de Deus lá no Livro dos Espíritos. O que é Deus, né? É um Pai soberanamente justo e bom, de puro amor, magnânimo. Então, se ele não for bom para um, ele não poderia ser bom para outro. Então, como ele é soberanamente justo e bom, ele assim o é para todos.
embora nós muitas vezes consideremos injustiça divina coisas que acontecem na nossa vida e esquecemos que são por livre escolha muitas vezes, ou na maioria delas, né? Então vejam que está relacionada com a lei de justiça, amor e caridade. Nós podemos ter justiça e amor sem termos caridade? Nós podemos ter caridade sem ser por amor e por justiça? Não tem como separar uma coisa da outra. Por isso que para o Espiritismo a ética está diretamente relacionada com este trio, né? Tão importante para a nossa vida, justiça, amor e caridade. Porque se nós somos justos e nós amamos, nós jamais iremos tentar contra o nosso irmão, porque estaremos tentando contra Deus. Se nós praticamos a caridade naquele conceito mais puro que Jesus nos trouxe, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas, nós estaremos cumprindo com a ética que nos é solicitada pela doutrina espírita. E segue o conceito dizendo assim: encontrando na prática do bem a maior escala de aperfeiçoamento individual, conjugando experiência e virtude, raciocínio e sentimento. Por que experiência e virtude? Porque nessa escola da prática do bem, nós vamos adquirindo experiência e vamos assim estimulando as nossas virtudes, eliminando aqueles vícios que tanto atrapalham a nossa evolução. Raciocínio e sentimento. Por quê? Porque é uma fé raciocinada, estimula a nossa inteligência, nos faz pensar no porquê das coisas. Sentimento, porque não separa, porque não exclui ninguém, ampara todo mundo, estimula sempre o melhor em nós, né? Então, vamos passar aqui para o nosso próximo slide. Estes códigos de éticas, eles tradicionalmente eram elaborados especificamente para grupos ou coletividades, dentro de um contexto de um mundo não globalizado. Então, isso ficava assim restrito às fronteiras físicas, né, geográficas, das civilizações, das cidades, dos estados, dos países, dos continentes. Então, cada um, dentro do seu contexto, ia desenvolvendo as suas culturas, as suas leis, a sua moral, a sua educação intelectual. Então, tudo isso, para que nós ficássemos conhecendo, nós precisávamos muitas vezes viajar ou ler um livro, mas aquilo tinha um limite, não saíamos dali. Assistíamos um filme, um documentário, mas aí o que aconteceu? Chegamos no tempo, na era da internet. E estas fronteiras foram sendo derrubadas. E nós fomos trocando informação diariamente com o mundo todo. E este código de ética, ele teve que ser ampliado. Esta revolução ética da qual nos fala Allan Kardec, na Gênese, ela teve que ser modificada e nós temos que nos adaptar. E o que está nos possibilitando hoje, que de forma presencial eu não poderia estar aí na Casa da Esperança Chico Xavier, hoje a internet me possibilita estar conversando com estes amigos. Então vejam, aqui nós vamos abrir um parênteses para contar uma historinha que Chico Xavier falava, certa vez conversava num café em sua casa com os seus amigos e conversando com eles, parou
ficou assim alguns minutos em silêncio e eles sabiam que alguma mensagem estava chegando. E ele se direcionou ao amigo e biógrafo, o Geraldinho Lemos Neto, e perguntou a ele assim: Geraldinho, você sabe o que é multimídia? Isso, para vocês terem uma ideia, foi lá no final dos anos 70, início dos anos 80. E o Geraldinho disse para ele: olha, Chico, eu não sei, mas pela palavra, pela composição da palavra, acredito que sejam várias mídias reunidas. Mas por que você está querendo saber isso? E ele disse: porque Emmanuel está me dizendo que daqui a algum tempo o Espiritismo será compartilhado, divulgado através da multimídia. Vocês vejam que isso lá no início dos anos 80, nós não falávamos em computadores domésticos, em celulares, tablets, internet. Computador era algo gigante que as empresas tinham, né? Nas universidades, e nem todas. Nas escolas, então, nem pensar. E vejam que já havia essa visão, eles tinham esse conhecimento. Quem também leu o livro Nosso Lar e assistiu o filme sabe da parte do capítulo onde que se fala, o André Luiz se espanta em ver aquelas telas, ele descreve, né, a questão daquelas telas que mostravam as imagens assim de uma forma tão nítida, tão clara. Estava falando dos computadores, dos celulares, dos notebooks, das telas hoje que nós usamos aqui para nos comunicarmos. Então, esta é uma poderosa revolução ética que se encontra em andamento no planeta, mas também precisa cumprir com regras. O fato de nós termos essa possibilidade nas nossas mãos não significa que nós não tenhamos que cumprir com as regras de boa conduta. E o que muitos de nós têm visto acontecer desde o surgimento, não, da internet? Hackeamentos de e-mails, no tempo dos e-mails, que se usava mais e-mails, agora atualmente de contas de celulares, de redes sociais, de contas bancárias, que as pessoas fazem isso, o mau uso, né, a má fé daquilo que Deus, através da inteligência do homem, fez com que ele lembrasse e colocasse disponível para os espíritos aqui encarnados pudessem usufruir. Mas nós ainda trazemos, alguns de nós ainda trazem consigo esta maledicência, não? Esta incapacidade de ser 100% honesto, justo com os benefícios que nos são concedidos. Então, essa revolução ética, ela também requer regras. Eu não tenho o direito de invadir a privacidade de ninguém porque eu sei como fazer isso. Eu sei como driblar uma segurança de internet, de códigos de computadores. Então, na representação aqui, nós temos exatamente isso ali. O globo com aquela luz vermelha que vocês podem ver são os contatos diários de internet, né? Por cabos, por fibra ótica, seja qual for a maneira que esteja sendo distribuída no mundo, está representada ali. E neste outro aqui mais embaixo, a representação de uma corrente, cujos elos, se vocês aproximarem a imagem um pouquinho, vocês verão que é em forma de bits, de códigos de computação que estão formando estes elos. E vejam que envolve todo o planeta, toda a volta, enquanto o mundo continua girando, continua fazendo seus movimentos normais, a vida seguindo e nós cada vez mais interligados uns nos outros, praticamente sem aquela privacidade que gostaríamos de ter ou que tínhamos há um tempo atrás, antes dessa revolução ética, não?
Nós temos essa invasão diária nas nossas vidas. A internet talvez saiba mais da nossa vida do que as pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia. Vamos ver então o nosso próximo slide aqui, o que nós temos a seguir. E aí nós vamos encontrar Allan Kardec, lá na Gênese, no capítulo 18, nos itens 20 a 25, onde ele vai falar assim: no futuro, é possível que ocorra intercâmbio de comunidades planetárias, tal como agora acontece entre os povos da Terra. A humanidade terrestre se unirá a outras famílias das comunidades cósmicas para constituir a grande família universal. É preciso considerar, todavia, que nesse processo ascensional os valores éticos se ampliam, porque o interrelacionamento social só é viabilizado pelas transformações morais do ser e das coletividades. Então vejam que essa experiência que nós estamos vivendo agora, ela faz parte desse processo de evolução do planeta. Mas para que nós cheguemos a esse nível de intercâmbio de comunicações planetárias, é preciso que nós não desperdicemos essa oportunidade que estamos tendo agora. Então, nós precisamos estimular a nossa moral cada vez mais, respeitando cada civilização, cada cidade, cada país, respeitando as suas regras, as suas leis, as suas culturas, os seus povos, as suas civilizações. Se faz necessário que nós aprendamos a aceitar o outro como ele é. E, se for possível, ajudarmos uns aos outros a nos melhorarmos, seja na nossa condição social, na nossa condição econômica, na nossa condição cultural. Quantos países nós temos no mundo que necessitam desse desse apoio para o seu desenvolvimento social, o seu desenvolvimento cultural? Quantas pessoas muitas vezes fogem das guerras locais, da cultura local, mulheres principalmente, não? Que fogem com a intenção de poderem estudar, que é um sonho, que em alguns lugares isso ainda não é permitido. Então, se faz necessário que nós olhemos-nos uns para os outros como membros de uma grande família, para que possamos chegar a esse nível dessa revolução ética, ao nível de podermos participar deste intercâmbio de comunidades planetárias. Estamos a caminho, mas nós temos que estarmos melhor preparados para isso. Eles nos observam também. Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, nós temos que compreender isso aí. Esse processo, esse estágio de evolução da Terra, que já é determinado pela sabedoria divina. Nada disso acontece sem esse planejamento, sem que Deus tenha planejado tudo, sem que Jesus, o nosso governador, né, junto a Ismael, junto toda a espiritualidade que cuida de nós, que cuida do nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, nós precisamos compreender isso e não ficarmos na ânsia de um passo do qual nós ainda não estamos preparados, que ainda não sabemos como, muitas vezes, cuidar dos nossos aqui, né? Então, nós temos que ter esse cuidado para que isso aconteça. E aí Kardec sempre nos diz, né, que nós somos uma mesma família humana. Nestes mesmos itens que estamos lá
da Gênese, ele vai nos dizer isso no capítulo 6, na questão 56, que nós somos uma mesma família humana, que foi criada na universalidade dos mundos. Nós sempre ouvimos falar nisso nos nossos estudos, a pluralidade dos mundos, as várias moradas da casa do Pai, está lá na Gênese. A universalidade dos mundos e os laços de uma mesma fraternidade que ainda não sabeis apreciar foram postos a esses mundos. Então vejam que tudo foi preparado para que nós aqui estivéssemos, recebendo esses benefícios. E quantas respostas negativas nós já demos a Deus. Guerras, egoísmo, orgulho. Então, tudo isso nós precisamos eliminar para que tenhamos essa pretensão desse intercâmbio com as comunidades planetárias. Então, a ética faz parte da nossa vida ainda. Nós precisamos destas regras, dessa ética como lei, nos colocando um certo limite. Não pode assim, não pode isso, não pode por isso, não pode por aquilo. Por quê? Porque a nossa moral ainda não é elevada o suficiente para que a gente passe a agir apenas por discernimento da nossa consciência de que não, isso não é certo, eu não vou fazer. Se nós já tivéssemos alcançado esse grau de evolução, moralmente falando, o mal nem seria algo que ocuparia os nossos pensamentos. Ele estaria longe de nós. Mas nós não ainda estamos nesse ponto ainda de evolução. Então, a ética, transformada em lei, em regra, ela nos dá um certo limite. Olha, cuidado. Então, nós que temos um pouquinho mais de conhecimento no sentido de instrução, que somos pessoas esclarecidas, sabemos que andar contra a lei não é bom. E muitas vezes nós fazemos isso em questões bem simples, não? Vamos dar um exemplo assim bem corriqueiro que todos nós conhecemos, principalmente quem tem um veículo, quem dirige. Nós sabemos que as nossas ruas, as nossas estradas, elas têm um limite de velocidade. Nós sabemos disso. Mas nós sabemos que se não tem ninguém cuidando, se não há nenhum radar na rodovia, nós ultrapassamos esse limite de velocidade. A nossa consciência sabe que é errado, mas a nossa moral, a nossa conduta ainda não está ao ponto de dizer assim, não tem ninguém me observando, mas eu sei que está errado, porque a minha consciência sabe que é errado. Então, eu não preciso de ninguém para me punir. Mas nós somos ao contrário, né? A gente age exatamente ao contrário. A gente só faz a coisa certa por medo de sermos punidos. Então, esta questão do medo foi que dominou muitas vezes o ser humano nas questões das religiões. Nos pegaram pelo medo, olha, se não fizeres assim, Deus vai te castigar. Mas Ele não castiga ninguém. Ele nos deu as leis. Nos deu, colocou lá na nossa consciência. E nós, conforme vamos evoluindo, vamos adquirindo inteligência, vamos sabendo usá-la da forma correta ou não. Porque pode não ter alguém ali na estrada com um radarzinho cuidando da velocidade do nosso carro, mas há uma nuvem de testemunhas que nos cerca. Então, esses pequenos detalhes são observados pela espiritualidade que espera pela nossa evolução. E nós, nas pequenas coisas do dia a dia, não estamos demonstrando essa maturidade evolutiva que eles esperavam de nós. Então, vamos ver, nessa questão da Gênese,
que Kardec vai nos orientar ainda mais para nós alcançarmos esse nível dessa revolução ética, desse contato com estas comunidades? Para chegarmos a essa condição de fraternidade, é preciso que a gente busque uma pedra angular da nova ordem social. E aonde que nós vamos centrar essa nossa fraternidade? Aonde que nós vamos encontrar esse respeito? Firmar isso de forma inabalável. Kardec vai nos dizer que não tem outro meio senão a fé. Mas a fé que é fundamentada em princípios que todos possam aceitar: Deus, alma e o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Ou seja, a partir do momento que a nossa fé em Deus, na alma, no futuro, na eternidade da vida que somos, respeitando o progresso individual de cada um, e nós mantermos essa relação entre os seres, nós estaremos cumprindo com todos os quesitos necessários para alcançarmos os meios para esse intercâmbio com essas outras comunidades, com estes outros mundos onde habitam criaturas também do mesmo Pai. Então, assim, o progresso intelectual que nós alcançamos até agora, ele é, sem dúvida, de grandes proporções e de um passo muito importante que marca uma primeira fase do avanço da humanidade como um todo. Mas Kardec vai nos dizer que sozinho o progresso intelectual é impotente para regenerar a humanidade. Ou seja, esse momento de transição que nós estamos passando, estamos vivenciando, por exemplo, agora esse momento de pandemia, onde a tecnologia aqui está nos proporcionando diminuir esse isolamento do qual nós estamos precisando viver, passar por ele, para descobrir também novas formas de nos comunicarmos dentro do nosso lar, com a nossa família, com as pessoas em torno de nós que precisam estar distantes, as condições de trabalho. Estamos sendo testados novamente. Uma nova condição está sendo colocada. A tecnologia, o desenvolvimento intelectual foi importante para que nós passássemos por esse momento mais tranquilos, mais serenos. Mas esse desenvolvimento intelectual não é, sozinho ele não é suficiente para a nossa regeneração. O que falta aí? Basta a gente ver que nesse exato momento de pandemia do mundo todo, nós vamos encontrar aqueles irmãozinhos ainda envolvidos e movidos apenas pelo egoísmo. Então, se falsifica álcool em gel, se superfatura valores de remédios, de máscaras, de equipamentos de segurança, se faz todo tipo de maldade pensando apenas nas vantagens próprias. São pessoas, são nossos irmãos, por mais dificuldade que nós tenhamos em aceitar, que ainda não despertaram para esse bem fraterno de todos. Eles ainda estão pensando única e exclusivamente neste mundo, como se não houvesse consequências depois daqui, como se nada existisse depois daqui, desta vida, dessa existência. Então, nós sabemos, né, que é cada um conforme as suas obras. Então, nós temos que confiar
e rogar a Deus a misericórdia divina por eles, para que eles despertem para o mal que eles estão causando a todos e principalmente para eles. Então vamos ver aqui o que Kardec nos diz em relação ao que nos falta, o que nós precisamos para este contato, né? O que será necessário para nós compreendermos isso? Será ainda o progresso moral, secundado então pelo progresso da inteligência, que confundirá os homens numa mesma crença, fundada nas verdades eternas, não sujeitas a controvérsias, e por isso mesmo aceitas por todos. Allan Kardec, livro A Gênese, no capítulo 18, item 25. Então vejam que nós já descobrimos aqui que o progresso intelectual sozinho ele não vai nos garantir essa regeneração. O que nós precisamos? Desse progresso moral. Somente ele, somado à nossa inteligência, é que irá nos unir numa mesma crença. Confundirá que os homens numa mesma crença significa unir, né? Agregar, fundada nas verdades eternas, não mais sujeitas a controvérsias e aceitas por todos. Então, essa necessidade que muitas vezes nós temos de impor a nossa vontade, a nossa verdade, de impor as nossas opiniões, isso nos torna pessoas egoístas, orgulhosas, prepotentes. E isso, ao contrário do que diz Kardec, não nos agrega, ao contrário, nos separa, né? Cria cisões, várias rupturas na humanidade, cada um tentando puxar para o seu lado. A partir do momento que nós nos estimularmos pela fé, pela virtude da solidariedade, pelo respeito ao outro, a nossa moral vai sendo elevada. Quando nós vamos cumprindo com as regras éticas dentro da nossa vida diária como cidadãos, cumprindo com o nosso grupo familiar, aquilo que nós nos propomos a fazer, de respeitar, de amar, de orientar, de instruir, de evangelizar, de acolher, de forma incondicional, nós estaremos nos aproximando cada vez mais deste processo de regeneração. Estaremos aptos para alcançá-lo. E é isso que todos nós queremos. Mas para isso nós precisamos cumprir com as regras. É preciso uma postura ética da nossa parte. Que sejamos cidadãos que cumprem com as leis e não aquele que apenas fica esperando que alguém cobre. Não tem ninguém olhando. Eu posso fazer isso, todo mundo faz. Isso é antiético. E nós muitas vezes fazemos assim, né? Ou então porque eu sou alguém da lei e acho que, como um doutor da lei, eu não preciso praticá-la. Eu estou aqui apenas para impor e cobrar dos outros. Eu não. Eu sou um membro superior. Eu sou uma autoridade máxima e eu não preciso cumprir com as regras. Como não? Nós vivemos numa mesma sociedade. A regra é para todos, a lei é para todos. Então, nós temos que agir em conformidade com aquilo que está colocado no nosso grupo, na nossa sociedade, na nossa civilização, no nosso convívio social, no nosso local de trabalho. Existe uma hierarquia, existe uma ética que rege a nossa administração. Então, nós temos que respeitar. Se nós somos o chefe ou se nós somos o empregado,
O trabalhador, o servidor, o trabalhador, todos são, né? Desde quem? Desde o dono até o funcionário, responsável pelas tarefas mais simples, nem por isso menos importantes, todos são trabalhadores. Se um parar, o trabalho do outro também para. Mas se todos cumprirem de forma disciplinada com as suas tarefas, dentro das regras, dentro das condições que são colocadas, não fica ruim para ninguém. Mas a gente está sempre procurando aquele velho jeitinho brasileiro, não? De levar alguma vantagem. Eu posso colocar um adendo ali, um parágrafo aqui, e vou acomodando que para fulano, beltrano não precisa ser tão duro. Então vejam que se cada um for ajustar as regras éticas conforme as suas conveniências, não tem como nós chegarmos a um acordo, nem nos aproximarmos para este mundo fraterno de regeneração, do qual é tão aguardado para nós. Vamos ver aqui. Nestes conceitos diversos que nós trouxemos dentro da moral e da ética, que foram expostos, vamos realizar assim uma breve viagem no tempo. Vamos voltar lá aos tempos de Jesus, quando ele esteve entre nós. O que mudou no nosso comportamento e na nossa postura de lá até a presente data? Será que nós podemos dizer que a nossa evolução moral ela está diretamente proporcional à nossa evolução intelectual? Parece que não, né? Segundo Kardec, ela foi muito importante, foi fundamental, mas sozinha ela não é nada. Então, se nós lembrarmos lá, quando Jesus aqui esteve, que ele disse, eu não vim destruir a lei, ele respeitava aquele código ético que Moisés nos trouxe. Ele disse, eu não vim destruir a lei, eu vim apenas fortalecê-la, pelo amor. E aí ele nos traz um código ético fundamental para a nossa evolução moral, que todos nós sabemos qual é. A conhecida regra áurea. E aí ele vai dizer assim, através de Emmanuel, no livro Calma, na psicografia de Chico Xavier, no capítulo 6, que trata da segurança íntima, ele vai dizer assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A serenidade habitará conosco na terra, quando aí compreendemos que toda criatura irmã tem o seu próprio corpo, com os seus sonhos, compromissos, realizações e iniciativas a que se associe, o que nos afastará dos julgamentos precipitados e das condenações indébitas, para que estejamos em plena vivência da regra áurea, cuja prática é o coração da felicidade, a fim de que estejamos na felicidade do coração. A regra áurea é ou não é uma ética, um código de ética que nós deveríamos aplicar diariamente, inclusive na nossa doutrina espírita. Vejam nesse pequeno parágrafo ali, ó, citações sutis que Emmanuel nos faz refletir. Toda criatura irmã tem seu próprio corpo. Quantas vezes nós desrespeitamos o outro porque ele não está enquadrado naqueles padrões de beleza? Quantas vezes nós desrespeitamos os sonhos que o outro tem, quando ele nos conta, quando ele vem falar para nós. Eu desejo tanto fazer isso, fazer aquilo, a gente fica pensando, nossa, coitado, está viajando, né? Como costuma se dizer. Compromissos.
realizações e iniciativas a que se associe. Os compromissos que os outros assumem, as suas realizações, as suas iniciativas, muitas vezes nós desfazemos, nós desestimulamos as pessoas nas suas atividades. Ok, nós podemos não concordar, nós podemos não querer nos associarmos àquelas ideias, mas nós não temos o direito de torná-las assunto maledicentes para prejudicar alguém. Quando nós respeitamos isso, quando nós conseguimos entender a capacidade do respeito, nós estaremos nos afastando dos julgamentos precipitados e das condenações indébitas. E aí nós estaremos fazendo ao outro aquilo que gostaríamos de receber. Porque é isso que todos nós queremos. É agirmos com o coração da felicidade. O que é agir com o coração da felicidade? É aceitarmos cada um do jeito que é, dentro das suas escolhas, das suas opções. Não é sermos coniventes com aquilo que está errado, não é isso. Mas aceitarmos que todos têm o livre-arbítrio e que dentro dele estarão agindo. Respeitar as opiniões, as escolhas de vida, os relacionamentos que cada um traz para as suas vidas, as suas profissões, as mínimas coisas que as pessoas que convivem conosco, as que não convivem, que nós costumamos julgar, se nós estivermos agindo com o coração da felicidade, nós não vamos fazer isso. Porque aí nós estaremos chegando perto da felicidade do coração. Estaremos plenos, serenos, tranquilos, porque estamos fazendo ao outro aquilo que gostaríamos de receber. Então, nesse contexto, inclui totalmente o respeito. Nós não podemos descartar a palavra respeito da ética e da moral. Não tem como. Então, ali, dentro do respeito, de nós, na regra áurea, nós vamos ter o respeito, a benevolência, a indulgência, o perdão, a paciência, a tolerância. Ou seja, esta prática do coração feliz é o estímulo das nossas virtudes. E elas estão disponíveis para nós. Ao longo das nossas reencarnações, nós vamos desenvolvendo isso. Nós vamos entendendo que o homem pré-histórico não tem condições de ter o mesmo livre-arbítrio que nós temos hoje. Ele não tinha esse desenvolvimento intelectual. Ele não tinha como discernir o que era certo, o que era errado, o que era bem, o que era mal, o que era bom e o que era justo. Ele tinha que sobreviver. A partir do momento que ele foi observando que existiam outros seres, que ele podia se unir, formar as suas aldeias, formar os seus grupos, os seus clãs, formar os seus pequenos povoados, ele foi descobrindo uma maneira de compartilhar. E aí ele passa a perceber que aquele alimento, por exemplo, que ele adquiriu, o outro está olhando, está com fome. Então, ele passa a compartilhar, ele passa a perceber que alguém tem a mesma necessidade que ele. Então, ele começa a despertar o fazer o bem. Então, nós passamos por processos até chegarmos ao nosso nível intelectual que Kardec fala, que nós já temos hoje condições de discernirmos o que é bom, o que é certo, o que é justo. E conforme nós vamos ampliando esse nosso discernimento, nosso livre-arbítrio também vai sendo ampliado. E a nossa responsabilidade, obviamente, que também vai ficando maior. Porque quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Então, como comentávamos há pouco,
uma pessoa que tem conhecimento da lei, que alguém que está no exercício dessa lei resolve não cumpri-la, a responsabilidade dele é muito maior do que aquele que, mesmo estando agindo fora da lei, não teve estudo, não conheceu. Não justifica? Não justifica, mas em termos de responsabilidade, quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. O exemplo, né? Nada é melhor do que o exemplo, do que nós vivenciarmos pelo exemplo. Então, nós vamos ver aqui outros conceitos da ética agora, nós vamos trazer isso especificamente para o contexto da doutrina espírita. Apesar de todo esse conhecimento que nós já adquirimos, nós podemos dizer que, vamos pegar assim dentro do cristianismo, né? Que nós, muitas vezes, nessas nossas várias reencarnações, nós deixamos de agir de forma ética e moral e passamos a agir de forma conveniente. Então, o que aconteceu? Quando Jesus veio, deixou os ensinamentos, os apóstolos saíram a pregar, encontraram vários inimigos, obviamente, opositores, guerrearam, morreram, guerrearam no sentido de usaram da palavra, né? Guerrearam sem uso de armas, né? Mas guerrearam pelo amor, lutaram contra tudo e contra todos de forma digna, para prevalecer, para que as verdades do Cristo fossem aceitas e acolhidas. Não a imposição de uma nova religião, não, mas os seus ensinamentos de amor, que era amar os inimigos, perdoar as ofensas, não julgar, ser caridoso. Então, todos esses conceitos, eles foram compartilhando, ensinando a todos aqueles que eles encontravam pelo caminho. Todas as controvérsias que eles encontraram, chegou num determinado tempo da história que alguém pensou assim, bom, se eu não posso mais contra isso, eu vou trazer estas verdades para o meu contexto político, para o meu contexto social e vou levar uma vantagem nisso. Não foi o que aconteceu no período da história? E aí se agiu por conveniência pessoal, social, política. Agimos por conveniências religiosas, culturais, econômicas, tantas que nós conhecemos, né? Que por dever moral nos ensina a regra áurea do Cristo, que isso não deve ser feito. As leis de Deus não nos ensinam isso. Quantos crimes foram cometidos em nome do cristianismo? Quantos? Em nome de uma fé dogmática, julgadora, inquisitiva, interesseira, corruptiva, ambiciosa, dominante e cega. E por que nós agimos assim? Ao longo da história vai nos contar. E lá no livro, para quem quiser conhecer, estudar, é um livro que eu indico de coração, para que todos nós possamos ter um bom embasamento da história do Espiritismo, o livro Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo, do Paulo Henrique de Figueiredo. Ele vai encontrar, no livro dele, nós vamos encontrar, tem o primeiro livro, o segundo livro, que são nomes que ele deu, né? Dentro deste mesmo livro, Autonomia. O subtítulo, A Maior Chaga da Humanidade. Será que nós imaginamos qual vem a ser esta maior chaga? Kardec já nos dizia que o egoísmo é a maior chaga da humanidade. Então, toda vez que nós agimos de forma conveniente,
pensando única e exclusivamente nas nossas vantagens ou no pequeno grupo no qual nós estamos, que estão compactuando conosco das ideias, nós estamos agindo por egoísmo. E Kardec vai dizer ainda mais para nós assim, ó, a única forma de nós eliminarmos este mal do egoísmo é através da educação. Mas não é essa educação que nós conhecemos, não. Não é só a educação intelectual da qual nós falávamos aqui, ainda agora. Mas a educação que tem de fazer os homens, além de instruídos, homens de bem. Aquela educação que traz a moral, a caridade como um dever moral. Nós sermos éticos para com tudo e para com todos. E Kardec ainda diz que quando nós conhecermos a arte de manejar os caracteres, como se conhece de manejar as inteligências, iremos conseguir corrigi-lo através da educação moral, do dever moral, daquela caridade desinteressada, que leva em conta o quê? A perfeição divina e torna ela a sua meta e deseja imitá-lo. Então, quando nós, por essa educação moral, nós nos transformarmos e a ela nós nos dedicarmos, nós estaremos sempre com o desejo de imitar a perfeição divina. Para ela nós queremos nos conduzir. Então, é nessa forma, é nesse meio, neste contexto de educação que nós temos que nos preocuparmos. A instrução, sim, mas essa educação moral, na qual Kardec fala aqui, ela não se aprende lá, nos bancos escolares. É uma educação que se aprende na família, pelo exemplo. Ou seja, se nós costumamos fazer aquilo que comentamos há pouco, do excesso de velocidade, o nosso filho que está conosco no carro, ele vai se habituar a isso. Ele vai agir da mesma forma, porque é o exemplo que nós estamos dando. Então, nós chegamos num ponto da nossa evolução intelectual e do conhecimento adquirido que nós já temos, sim, condições de agir pelo acerto, né? De dizer assim, faça o que eu faço e faça o que eu estou dizendo. E não apenas faça o que eu digo e não o que eu faço. A partir do momento que nós entendemos esse conceito de educação, nós vamos procurar acertar mais, mas nós estamos caminhando. Então, para um momento assim, mais atual, mais recente, dentro do espiritismo, do movimento espírita, em termos de ética, nós devemos lembrar assim, tantas coisas Kardec passou, né? Quando ainda estava aqui. Seus livros foram queimados em praça pública na Espanha. Por quê? Pelo egoísmo, pelas fé fanáticas, né? Pela condução de não querer perder o poder, de não querer que o povo fosse esclarecido sobre outras doutrinas religiosas, sobre a eternidade da vida, sobre a pluralidade dos mundos. Esta conversa com o plano espiritual. Então, teve os seus livros ali queimados. Depois que desencarnou, sofreu outra falta de ética. Teve o seu livro A Gênese adulterado por companheiros da própria doutrina, que trabalhavam com ele na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Então, vejam que isso está lá, comprovado através de estudos minuciosos pela diplomata brasileira e também espírita, a Simone Privato. Ela não fez isso, ela não chegou a essa conclusão através de uma opinião pessoal, não, ou pré-concebida, uma ideia
de um pré-julgamento, como nos fala Emmanuel. Foram várias observações, vários estudos, onde nós podemos dizer hoje, sem dúvida nenhuma, que houve essa adulteração. E muitas editoras, ainda por conveniência, permanecem oferecendo a edição adulterada. Então, vejam que é muito importante que a gente tenha esse conhecimento para que lá na nossa casa espírita a gente possa lutar, para que se adquira, para que os nossos colegas de grupo de estudo tenham conhecimento das edições adulteradas e não compactuem com isso. Para conhecer melhor esse contexto desse trabalho, também fica uma orientação do livro da mesma autora, O Legado de Allan Kardec, por Simone Privato. São obras que, para o estudo da doutrina espírita, são fundamentais. Um outro exemplo que nós temos da falta de ética hoje no movimento espírita é a questão dos eventos, não? Dos grandes congressos, aquela necessidade daquele luxo todo em cidades turísticas, cobrando taxas altíssimas para ouvirmos palestrantes espíritas. E um espírita bem conhecido dos amigos desta casa vai trazer uma frase para nós do Chico Xavier muito importante numa conversa com Carlos Bacelli, que acabou indo parar no livro O Apóstolo da Fé, 75 anos de mediunidade. E ele conta que nesta conversa sobre essas inscrições cobradas pelos organizadores dos eventos espíritas, Chico, fixando-se costumeiramente a seriedade quando o assunto exigia, sem meias palavras, Chico Xavier disse assim: dos outros eu não sei, mas eu jamais seria capaz de participar de um evento onde as pessoas precisassem pagar para me ver. Daria o que tivesse no bolso para ir embora. Então vejam que isto é ética, isto é moral, isto é ser espírita, é ser cristão. E toda vez que nós somos coniventes com esses eventos, nós também somos responsáveis. Quando nós participamos, divulgamos, nós não precisamos criar inimizade com ninguém, apenas não precisamos ser coniventes com a situação, porque nenhuma casa espírita, nenhum palestrante espírita precisa dessa exposição toda, de um evento espetaculoso, de uma grandiosidade, para transmitir uma palavra que não é sua, é de Jesus. E da doutrina espírita, é dos espíritos, trouxeram estas obras para Allan Kardec. Trazer para nós, esclarecer para nós. Gabriel Delane e Leon Denis também tinham essa preocupação e não participavam. Não viajavam para outras cidades senão por conta própria. Pagavam as suas refeições, aceitavam às vezes a hospedagem na casa de um amigo, mas se não, tudo era por sua conta. Jamais aceitavam qualquer condição financeira para sair de uma cidade a outra para divulgar a doutrina espírita. Então, meus amigos, vamos refletir sobre a moral e a ética e como nós estamos agindo, como nós estamos trabalhando esta nossa moral e essa nossa ética. Porque enquanto nós agirmos em nome do nosso egoísmo, tenhamos a certeza que a nossa ética, mesmo sendo cristãos espíritas, precisa de muita elevação moral para se dizer ilibada. Para encerrar, trouxemos uma mensagem também do nosso querido Chico Xavier, por Emmanuel, na psicografia do livro Construção, Material de Construção, em que ele diz assim: prova de amor. Num sonho que mais se definia por belo encontro espiritual,
o aprendiz se reconheceu à frente de nobre mentor da vida maior e, sequioso de ensinamentos, perguntou: Instrutor, qual a mais alta demonstração de amor a Jesus que nos seja possível realizar diante dos outros? O orientador refletiu por alguns momentos e respondeu: Filho, a mais alta mostra de dedicação ao Divino Mestre é amar alguém que tudo terá feito na vida para não merecê-lo. Emmanuel. Rogamos a Deus Pai, soberanamente justo e bom, que envolva todos os irmãos, encarnados e desencarnados, desta querida casa de fé, oração e socorro, em muitas bênçãos de paz, alegria, amor, saúde, respeito e muita ética na prática da doutrina espírita. A nossa gratidão é imensurável por essa possibilidade de estarmos juntos com estes amigos tão queridos. Gratidão a todos. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.